seja Deus e Pai de Cristo o Senhor. No Filho dos céus derramou suas bênçãos sobre nós. E puros santos para Deus nos destinou a ser. Pra sempre assim nos adotou em Cristo, Filho seu. Pra louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Pra louvor da tua glória, Deus e Salvador. Bendito seja Deus e Pai, que em Cristo a graça traz. No Filho nos purificou, sua morte nos remiu. E nele nos fez conhecer qual era o seu querer. Que Cristo fosse o eterno Rei, para os planos seus cumprir. Para o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Para o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Bendito seja Deus e Pai, pois cremos no que diz, que pela fé já nos selou no Santo Espírito. Aquele que esperança traz até a redenção, até louvarmos lá nos céus ao Trino e Uno Deus. Para o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Para o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Para o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Para o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Esta é a hora da adoração.
valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Minha vida te dou, sacrifício sou. Quero anunciar o teu grande amor. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. E minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia. 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 Que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Olá, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem, todos seguros e saudáveis. Como vocês sabem, a partir de hoje e nos próximos
3 domingos nós vamos fazer o culto somente online, por causa do novo lockdown, mas esperamos que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Senhor, ok? Nós temos as nossas atividades da semana. Normalmente, segunda-feira nós temos a reunião de oração das mulheres às 7 horas da noite. Terça-feira temos reunião de oração dos homens às 7h30. Quarta-feira temos o estudo bíblico, também às 7h30. Sexta-feira, culto dos jovens às 6h30. Domingo, como de costume, às 11 da manhã, o culto em inglês, e às 6h30 o nosso culto em português, ok? Todas essas atividades, com exceção dos cultos, claro, mas todas as atividades da semana nós fazemos pelo aplicativo do Zoom. Se você não faz parte de nenhum grupo do WhatsApp da igreja ainda, pode entrar em contato com a gente, se você quiser participar, ou pode mandar um e-mail para a gente também, tá? Todas essas informações também vocês podem encontrar na nossa página do Facebook, ok? Se tiver alguém fazendo aniversário durante essa semana, nós desejamos um feliz aniversário, que Deus possa estar abençoando e guardando vocês, ok? Como já estava programado antes do lockdown, o pastor Macmillan hoje é quem vai compartilhar da palavra do Senhor conosco. Espero que ele muito nos abençoe e que o Senhor use o pastor Macmillan mais uma vez para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar antes de passar a palavra ao pastor Macmillan, então. Senhor Deus, nós mais uma vez te agradecemos, te damos glória ao Senhor, porque mesmo que não podemos nos reunir fisicamente, nós podemos usar a tecnologia, Senhor, a nosso favor e em favor do teu reino, Senhor Deus. Obrigado por essas ferramentas que o Senhor tem colocado à nossa disposição, e nós oramos para que todos que estão ouvindo possam ser abençoados e transformados, ó Pai, pelo poder da Tua Palavra. Abençoe mais uma vez o Teu servo, pastor Macmillan, Senhor Deus, e use mais uma vez para a honra e glória do Teu nome. É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor. Não importa o lugar onde estivermos, Ele está presente conosco. Hoje à noite eu quero começar fazendo a leitura da Palavra de Deus em Atos, capítulo 2, versículos 42 até o final do capítulo. Atos, capítulo 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o povo lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Que o Senhor possa realmente abençoar ricamente esta leitura da Palavra de Deus para os nossos corações. Quando eu falei com a minha esposa, Dona Glenice, que eu ia falar sobre comunhão hoje, ela falou comigo, mas comunhão agora? Nesta época do Covid-19? Será que é relevante quando todo mundo está preso em casa? E eu parei para pensar um pouquinho. Não, realmente é tão relevante hoje quanto em qualquer outra época. Realmente, hoje estamos na presença do Senhor e estamos vivendo em comunhão uns com os outros. Eu estou aqui, vocês estão nas suas casas, mas estamos tendo comunhão no Espírito Santo, um com o outro. Hoje à noite eu quero falar a respeito de 3 coisas ligadas com comunhão.
Primeiramente, eu quero olhar realmente na natureza de comunhão. O que é comunhão de verdade? No segundo lugar, eu quero olhar na questão da importância de comunhão. Em terceiro lugar, eu quero olhar realmente na prática da comunhão. Como realmente colocamos em prática a comunhão um com os outros? Bom, primeiramente vamos olhar na natureza da comunhão verdadeira. A palavra comunhão vem do termo grego koinonia, que é basicamente um prefixo, se liga com outra palavra. Se estiver tratando, por exemplo, de uma conta bancária, estamos dizendo que nós temos uma conta bancária em comum. Se usar em relação com a mãe, é que temos a mesma mãe. Então, algo que descreve realmente pessoas que têm algo em comum. Foi usado, por exemplo, a relação com os sindicatos, as pessoas que faziam parte do síndico realmente. Também foi usado no contexto do casamento, basicamente para descrever a natureza íntima do casamento entre duas pessoas. Ora, é importante lembrar que mostra para nós que comunhão depende realmente de uma ligação com uma outra pessoa. Não posso ter comunhão sozinho. É um relacionamento com certas pessoas e que basicamente podemos criar uma interdependência um no outro. Nós dependemos um do outro. A igreja realmente é o corpo de Cristo, onde há um grupo de pessoas que dependem um aos outros. Também nós verificamos que esse termo comunhão nunca foi usado em relação com Deus, antes do Novo Testamento. Só depois do Novo Testamento, quando o Espírito de Deus vem habitar dentro do coração daquela pessoa que crê em Cristo, e através disto a pessoa começa a ter um relacionamento com Deus. Então nós verificamos que comunhão é uns com os outros e também é com Deus. Há também outra coisa importante. Comunhão só funciona quando há harmonia entre as pessoas. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, nós temos esses termos. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel a Deus, a qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. A nossa vida de comunhão só torna-se possível através do relacionamento que nós temos com Cristo Jesus. Então, temos comunhão uns com os outros porque nós temos comunhão com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, comunhão só é possível porque nós temos um novo relacionamento com Cristo Jesus como nosso Salvador. Agora, comunhão, a fazer coisas juntas. Algo que estamos fazendo em comum. Descreve o povo de Deus fazendo algo que está dentro da vontade de Deus. Não é que resolveu, eu vou fazer isso para Deus. Não. É o povo de Deus trabalhando juntos para fazer a vontade de Deus. Por isso é importante realmente quando fazemos coisas que seja algo que foi comunicado ao povo de Deus, que tem o apoio do povo de Deus. Então, é trabalhar, mas trabalhar juntos, fazendo algo para Deus. Não fazendo algo que eu vou fazer, não. Estamos trabalhando para Deus, quando estamos tendo comunhão uns com os outros. Então, a comunhão descreve o relacionamento do povo de Deus, um com os outros, dentro do plano e propósito de Deus. Logo, nós verificamos que a natureza da comunhão é bem diferente daquilo que muitas pessoas pensam. Vamos jogar futebol, estão fazendo comunhão. Não. Isso não necessariamente é comunhão. É quando o povo de Deus, juntos, estão fazendo a vontade de Deus, glorificando ao Senhor. Essa é a natureza da comunhão. Mas a importância é muito importante.
Lembra da passagem que foi lida logo no princípio do nosso culto hoje? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Como resultado, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, a igreja reunida, fazendo a vontade de Deus. Mas fazendo a vontade de Deus com diversas atividades. Tinha pessoas que estavam trabalhando mais na área do sustento missionário. Tinha outras pessoas que estavam orando. Outras pessoas fazendo a leitura da palavra de Deus. Outras ainda estavam realmente exercendo diversas atividades, usando seus dons e suas habilidades para glorificar o Senhor. Então a ideia que nós temos é todo um corpo, trabalhar junto, fazendo o trabalho de Deus para a glória de Deus. O que é importante notar é que comunhão é indispensável para cumprir o plano de Deus para a igreja. No livro de Efésios, capítulo 3, versículos 10 e 11, temos estas palavras. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecido dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que era realizado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus revelou a sua vontade para que o seu plano fosse realmente realizado. Se o povo de Deus não está trabalhando juntos para glorificar a Deus, não estão cumprindo o plano de Deus para a igreja. Então, a igreja onde não há comunhão, eles não podem realizar o trabalho de Deus e o plano que Deus tem para isso. Porque Deus fez isso através da igreja como um corpo. Deus tem um plano eterno. E a igreja tem a sua parte muito importante nesse plano. A igreja é o instrumento que Deus usa para fazer a sua vontade. Uma ilustração que eu achei interessante é que a igreja é comparada como uma orquestra. O plano da igreja, como orquestra, é revelar Jesus Cristo, o Filho de Deus. A música é a Bíblia, que revela para nós, dia por dia, o plano que Deus tem para as nossas vidas e para que possamos realizar o trabalho. E os instrumentos na orquestra é o povo de Deus. Estão usando os seus dons e suas habilidades que eles têm. Comunhão é o meio. Deus usa a nossa participação para cumprir o seu plano. Então é muito importante a comunhão na igreja. Sem comunhão, nós não temos como realizar o trabalho que Deus tem colocado em nossas mãos. Mas verificamos que comunhão é algo prático. Temos de colocar em prática. Bom, a prática, temos de reconhecer a nossa parte, cada pessoa presente hoje, ouvindo realmente esta mensagem, está fazendo a sua parte dentro do plano de Deus. Qual o propósito? Glorificar a Deus. Difícil, né? Nesta época. Tanta tristeza, pessoas morrendo, enfermos e tanta coisa acontecendo ruim. Mas a igreja tem como propósito glorificar a Deus no meio de todas essas coisas. A verdade é que, como povo de Deus, nós servimos a Deus 7 dias por semana. Note bem, 7 dias por semana, não só domingo, não. E nesse tempo usamos os nossos dons, as nossas habilidades, os nossos recursos financeiros e o tempo que nós temos para fazer a vontade de Deus.
Então, quando eu acordo cada dia, eu tenho que perguntar, será que estou fazendo o seu trabalho? Ajuda-me a fazer a tua vontade, cumprir o seu plano que você tem para a igreja e para esse mundo em que nós vivemos. O que a igreja primitiva fazia? Bom, a passagem que nós lemos hoje, por exemplo, a igreja reunia, pregaram o evangelho, tiveram comunhão uns com os outros, praticavam as ordenanças da igreja, a ceia e o batismo, estudaram a palavra de Deus e oraram. A igreja funcionava como um corpo. Comunhão existe no coração de cada pessoa que está cheia de amor para com Deus. E nós queremos compartilhar as bênçãos de Deus com outras pessoas, com o povo de Deus, com as outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. Queremos compartilhar isso com as pessoas. Bom, como é demonstrado isso? Bom, a igreja é parte da família de Deus aqui na Terra. Temos padrões morais, éticos, espirituais, que são diferentes. É verdade, como povo de Deus, nós muitas vezes temos perspectivas diferentes, bem diferentes de nós, das pessoas ao redor de nós. Bom, verificamos um fato muito importante. Comunhão exige preocupação com outras pessoas. O desejo de ver o nosso irmão bem e andando com o Senhor. Isso que a Bíblia coloca diante de nós. Gálatas, por exemplo, capítulo 6, versículos 1 e 2, coloca assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, portanto, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumprem a lei de Cristo. Preocupado com os nossos irmãos em Cristo, podemos realmente lembrar dos nossos irmãos, entrar em contato com os nossos irmãos, se realmente estamos preocupados com qualquer pessoa, qualquer dificuldade. Queremos ver os nossos irmãos bem. Então vamos fazer tudo para que isso aconteça. Ser preocupado com o bem-estar espiritual dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Naturalmente, isso exige confissão também, né? E perdão da nossa parte. Porque é muito fácil ver os defeitos na vida de outras pessoas. Mas muitas vezes, nós temos de olhar para a nossa própria vida. Temos de pensar em nós mesmos. Será que estamos bem? O que fala em Tiago, capítulo 5, versículo 16? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Note bem, confessem os seus pecados uns aos outros. Todos nós somos pecadores. Será que nós só olhamos os defeitos dos outros? Ou olhamos para os nossos defeitos primeiramente e pedimos perdão de Deus? Eu não vou poder ajudar o meu irmão se eu mesmo não estou indo bem com Deus. Isso naturalmente exige um ambiente na igreja livre de calúnia, de fofoca, de crítica negativa. Quando nós sentimos que nós somos melhores do que as outras pessoas, isso atrapalha, porque todos nós somos pecadores. Então, comunhão exige uma preocupação com o bem-estar espiritual e física e moral dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Mas também nós verificamos que comunhão exige encorajamento e a disponibilidade da nossa parte para servir as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas. Nós temos de pensar bem, como é que eu posso ajudar o meu irmão, a minha irmã em Cristo? É difícil?
É fácil? Se é difícil, então ora, clama ao Senhor, procura ajuda. Temos de pensar bem, sempre, como posso ajudar as outras pessoas? Se eu mesmo não estou sendo fiel, é difícil. Estamos cumprindo o que Deus manda? Veja bem, em Hebreus, capítulo 13, versículos 1 e 2. Seja constante o amor fraternal. Não se esquecem da hospitalidade. Foi praticando que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Um pouquinho mais para baixo, versículos 14 e 16 diz: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Não se esqueça de fazer o bem. Repartir o que você tem com outros. Eu sempre conto a minha experiência na última igreja onde fui pastor no Brasil, num lugar chamado Macafé, na Serra, no Espírito Santo. Quando eu estava levando pessoas para casa que tinham visitado a igreja e estava chovendo, eu perguntei a essas pessoas: por que vocês vieram para a nossa igreja? Eles falaram: porque tem tanto amor entre este povo. Eles vão visitar alguém está passando fome e não tem. Eles vão de casa em casa dos membros da igreja, cada um dá um pouquinho de açúcar, pouquinho de feijão, pouquinho de arroz. Do pouco que eles têm, eles contribuem para os irmãos da igreja que não têm nada. Esse é um bom exemplo. Este exemplo trouxe essa família para Cristo e para a igreja. Agora a grande pergunta é: como praticar tudo isso no meio do Covid-19 e o lockdown? Bom, tem muitas maneiras de fazer isso. Tenho certeza absoluta que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, de Facebook, ou Instagram, ou WhatsApp, o mensageiro, tantas outras coisas. Se você tem um celular, aprende a usar. WhatsApp, não custa nada. Liga, conversa com seu irmão, está preocupada, não viu recentemente, ouviu falar notícia que tem problemas. Liga para o seu irmão, pega lá o seu telefone, entra no WhatsApp, ou abre o FaceTime, você quer ver a cara da pessoa? Então, vai lá no FaceTime, você pode ver a pessoa face a face. Eu faço isso aqui, eu estou aqui em Londres, a minha filha no Brasil, e todo dia eu vejo ela, nós ficamos conversando um com os outros, mostrando as coisas, como que Deus é bom. Então você tem Facebook, você tem WhatsApp, eu tenho Instagram, tem tanta outra coisa. Eu tenho certeza que os mais jovens têm outras coisas que nem sei que existem. Mas são maneiras de realmente comunicar uns aos outros. Tem telefone normal? Liga no seu telefone, escreve cartas, manda notinha. Há tantas maneiras. E também, naturalmente, a igreja, uma das coisas que a igreja está fazendo nesta época, mostrando comunhão, fazendo comida, dando comida para as pessoas realmente que não estão podendo fazer. Talvez são enfermos, talvez são idosos, não têm condições mais. Eles estão levando comida para aquela casa, para que eles possam ter realmente o seu alimento diário. Podemos fazer o que certas pessoas têm feito, eles ficam lá na porta, um pouquinho longe, cada um com a sua máscara, e vai conversando, né? Encorajando os irmãos em Cristo. Amados, nós não podemos reunir no momento neste local para adorar a Deus, mas nós podemos compartilhar o que temos com outras pessoas. A igreja primitiva vivia em comunhão um com os outros. Vamos fazer isso com gratidão em nossos corações, dando graças a Deus realmente, porque Ele é tão bom. Gratidão, porque eu tenho esses irmãos em Cristo, mesmo não podendo vê-los. Paulo está constantemente dando graças. Ele deu graças a Deus pela Lídia, pelo carcereiro, pelo Timóteo, pelo Epafrodito.
Pare de olhar para os defeitos dos outros. Olhar para as coisas boas, positivas que tem feito na vida. Dá graças a Deus pelo seu irmão. Gratidão faz parte da comunhão. Sempre dando graças ao Senhor pela vida dos outros. E naturalmente também amor, em amor. João capítulo 13, versículos 34 a 35, fala isso. Amai-vos uns aos outros. Assim, eles vão reconhecer que vocês são discípulos de Jesus. As pessoas estão vendo pela comunhão que vocês têm uns com os outros e com o Senhor. Vamos, amados irmãos, vamos realmente colocar comunhão em prática nesta época tão difícil. Há tanta gente que precisa de uma palavra de encorajamento, palavra de incentivo, uma palavra de alegria, ou às vezes uma palavra de repreensão, chamando a atenção, colocando na linha mais uma vez. Vamos, amados irmãos, vamos realmente viver uma vida de comunhão na prática, não apenas na igreja. É fácil vir aqui na igreja, louvar a Deus juntos, mas trancado em casa, medo do Covid-19, sem poder talvez sair de casa, com medo de sair de casa. Vamos, amados, vamos colocar comunhão na prática. Povo de Deus, reunido, compartilhando as coisas com outras pessoas, através do novo relacionamento que tem com Cristo Jesus. Vamos, amados, vamos realmente viver uma vida de comunhão praticamente nos dias em que nós vivemos. Que Deus abençoe os amados irmãos ricamente. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós queremos te louvar e bendizer pelo Senhor Jesus, que possibilitou tudo aquilo que nós temos feito até agora e tudo que nós recebemos. Rogamos, ó Pai, a tua direção, que possamos revelar comunhão, praticar dia após dia uma vida de comunhão com os nossos amados irmãos. Rogamos, ó Pai, a tua ajuda, a tua proteção, a tua provisão, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são
divina mão. Dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Ok, irmãos, então é isso. Agradeço a todos os irmãos, os amigos que participaram conosco do nosso culto online. Como o pastor Macmillan muito bem colocou, que nós possamos viver essa comunhão que temos em Cristo Jesus, que possamos compartilhar das coisas que nós temos, do Evangelho, da salvação, mas também das coisas materiais, dos necessitados ao nosso redor, que possamos cuidar uns dos outros e que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Senhor. Amém? Que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Mais uma vez, fiquem atentos a tudo que acontece ao seu redor, não esmoreçam na sua fé, fique firme, amém? Eu quero abençoar vocês, e vocês aí de onde vocês estão, pode também abençoar uns aos outros. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre, amém.